ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Esta semana feito e gravado, aliás, no Portugal Smart Cities Summit, uma cimeira que juntou esta semana na FIL em Lisboa, enfim, todas as entidades mais ligadas a este tema, em particular as autarquias, o Estado em geral, empresas, startups e também todo o tipo de entidades que podem contribuir para melhorar a vida de uma esmagadora maioria dos portugueses. Estamos a falar de um país onde a esmagadora maioria das pessoas vivem em cidades, sobretudo concentradas no litoral, e que muitas delas naturalmente se queixam da qualidade de vida que têm e que não imaginam as coisas que podiam de facto melhorar a nossa vida em conjunto. Parece um tema muito abstrato, mas o que vamos fazer aqui neste programa é tentar mostrar como de facto isto já impacta a vida das pessoas e pode melhorar muito a gestão pública, a gestão também do dia-a-dia das grandes cidades e das comunidades intermunicipais e, naturalmente, a gestão da vida dos cidadãos. É isso mesmo, vamos tentar desmontar para que servem estas cidades inteligentes e de que forma é que podem ajudar os cidadãos. E para discutir convidamos o Isaltino Moraes, Presidente da Câmara de Oeiras, Ana Abrunhosa, Presidente da Câmara de Coimbra, Miguel Castro Neto, Diretor da Nova Information Management School e foi também Secretário de Estado do Ordenamento do Território dos Governos de Passos Coelho e, finalmente, Paulo Simões, Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste. Eu começava pela Ana Abrunhosa, foi Ministra da Coesão, portanto tem um olhar mais completo aqui na sala sobre o que é que são hoje as câmaras municipais. E recentemente, como Presidente da Câmara de Oeiras, Presidente da Câmara de Coimbra, desculpe, Quem me dera. Passou por um momento complicado que foram as cheias, depois daquele rio de tempestades. Até que ponto é que Coimbra estava preparada? Coimbra é uma cidade inteligente, era uma cidade inteligente, estava preparada para aquilo que aconteceu? Há temas que nem merecem discussão, porque no fim do dia dizem todos o mesmo. O N-Perf Speed Test reconheceu a rede de fibra da Digi como a mais rápida de Portugal. Do que é que estás à espera? Escolhe já uma velocidade à tua medida. Adere em digi.pt ou através do 923 30 90 30. Digi. Liberdade de escolha. Muito bem, muito obrigada, agradeço o convite e cumprimento todos os colegas aqui desta mesa. Eu tenho uma visão muito pragmática sobre o que são territórios inteligentes e sobre o que a tecnologia nos ajuda nas cidades inteligentes. 2 objetivos: servirmos melhor as pessoas e fazermos uma melhor gestão dos nossos recursos. E, portanto, as tecnologias são instrumentais para estes fins. E elas têm duas, eu vou responder à sua resposta. Sim. Elas têm, na minha perspectiva, e admito que ela seja simplista, têm 2 objetivos. Nós termos tecnologias que nos permitem antecipar problemas, são tecnologias preditivas, e problemas, por exemplo, falo nas cidades urbanas, em problemas urbanos, por exemplo, ter tecnologias que nos permita perceber que naquela casa há uma fonte de calor e a probabilidade de naquela casa acontecer um incêndio e isso desencadear uma ação. Isso não é, por exemplo, um exemplo altamente utópico? Utópico no sentido não é de uma utópico, coisa... isso não? já existe. É que numa cidade grande, possível, com milhares e milhares de fogos, isso é possível? É possível, temos várias formas de videovigilância, existem já exemplos no mundo, por exemplo, continuo na parte do preditivo das cidades, em cidades que, por exemplo, a videovigilância perceba que há um ajuntamento diferente de pessoas, possa também comunicar às forças de segurança. Eu estou a falar de casos muito, muito concretos. Isto é modelos preditivos. Já não falo na questão da proteção civil, estou a falar de questão de cidades. E depois a questão de tecnologia que nos ajuda a gerir melhor através de sensores. E, portanto, enquanto autarca, se eu tiver toda a canalização do meu sistema de águas com sensores, eu consigo perceber se há rupturas, intervir. Se eu tiver sensores nos caixotes do lixo, eu
posso otimizar a rota do transporte de recolha. Em Coimbra, em fevereiro, os alarmes soaram ou não? Ou não estava preparada a cidade? Não, nós somos uma cidade do conhecimento, onde o conhecimento tem dificuldade em passar, em primeiro lugar, para a gestão da própria Câmara. Nós, para termos inteligência, temos que ter dados, é a primeira coisa. Não há qualquer tecnologia que funcione sem dados. Essa é a maior dificuldade que eu encontrei na Câmara de Coimbra e, portanto, temos que ter dados na gestão do dia-a-dia e depois que temos que ter dados sobre as cidades. E só depois de termos dados é que é possível nós fazermos essa gestão. No caso das inundações, tínhamos sensores, esses sensores pertenciam à APA, mas no caso, por exemplo, dos bairros e da cidade, eu não tenho neste momento, não tenho ao dispor qualquer tecnologia que me permita dizer, olhem, nós temos que nos preparar e daqui a 2 dias eu tenho que evacuar com grande probabilidade a cidade. Fizemos tudo um bocadinho, como perceberam, nós avisávamos umas horas antes. E que lição é que tirou daí? A cidade vai se preparar ou não? Tem que se preparar e, sobretudo, nós temos que nos socorrer. E há outra coisa, nós não temos propriamente cidades inteligentes, usa-se muito o conceito de cidades na minha perspectiva, nós temos bons exemplos em algumas áreas. Nós só teremos cidades inteligentes se nas diferentes áreas nós pudermos ter isto que eu disse, a previsão, que é planear e prevenir, e a tecnologia a ajudar-nos na gestão. Vou dar exemplos. A tecnologia para pessoas mais velhas que estão em casa, podermos ter essa monitorização. A tecnologia que nos permite garantir que as ruas são seguras, a tecnologia que nos permite antecipar calamidades e incêndios, a tecnologia que nos permite gerir o trânsito e receber na app que estejamos a utilizar, em tempo real, dizer não vai por aqui, vai por ali. E, portanto, nós só teremos cidades inteligentes se tivermos tudo isto integrado. O que temos são excelentes exemplos, e temos aqui alguns desses exemplos, numa comunidade interna. Peças soltas. Peças soltas. O que temos é peças soltas. Temos aqui talvez uma exceção, que eu acompanhei enquanto ministra, uma comunidade intermunicipal. No Oeste, já lá vamos. Porque também é importante que as soluções tenham escala e que possamos também implementá-las não só no município, mas num território. Claro. Porque eu não posso fazer proteção civil protegendo só o meu município, por exemplo. A própria gestão dos transportes hoje, que exige tecnologia para sabermos, ela é muito mais eficiente se o pudermos fazer a uma escala que vai para além do município. E daí ser tão importante nós trabalharmos em associações de municípios, em comunidades intermunicipais. E, portanto, este meu parceiro do lado pode falar-vos das experiências que a maior escala nos permite nessa maior racionalidade dos... Estar aqui ao Isaltino Moraes, que é um dos presidentes de Câmara mais experientes do país. Já foi Presidente de Câmara, depois voltou mais tarde a ser novamente Presidente de Câmara, muitas vezes usado como uma espécie de autarca modelo. A minha questão é, entre os anos em que começou a ser Presidente de Câmara, já lá vai muito tempo, e agora, este tipo de coisas que aqui estamos a falar tem muito impacto no seu dia-a-dia, ou não é assim, ou isto não é assim tão relevante para a vida e para a gestão do município? Bem, mas a relevância é simples. Este é um discurso mais do que requentado. Porque... Qual, o meu? Não, todo o discurso que estamos a fazer sobre esta matéria, então, o problema das cidades inteligentes, das smart cities. Em 91, vejam bem, os anos que já lá vão, 30 anos, não é? Sim. 30 e tais, realizou-se a Conferência do Rio. Nessa altura falava-se muito, e durante anos não se falava noutra coisa, pensar global, agir local. Depois a senhora Brundtland, mais ou menos por essa altura, teorizou sobre a questão da sustentabilidade, que o professor é que deve saber disso. E então, durante anos, é a sustentabilidade. Agora temos as alterações climáticas. E quem tem um discurso mais, não é crítico, mais realista, normalmente é negacionista. Mas não há nada como resultados. Quer dizer, o Oeiras é uma nota prévia que eu quero fazer. O Oeiras é um município que, em 100 pontos possíveis, ao nível das alterações climáticas, tem esses 100 pontos. Portanto, é o município número 1 no combate às alterações climáticas e no âmbito da sustentabilidade. Portanto, posso falar da maneira que vou falar. Ora, o que é que acontece?
Indiscutivelmente, eu estou de acordo com a Ana, hoje já estão à nossa disposição ferramentas das mais variadas espécies. Ferramentas de inteligência artificial, plataformas informáticas que nos resolvem problemas na área do urbanismo. É fundamental, por uma questão de transferência, as pessoas saberem que deram entrada com um processo, onde é que o processo está, que despachos é que já teve, qual foi o parecer, a natureza do parecer, e, portanto, quem é responsável, quanto tempo demorou aqui, quanto tempo demorou além. Hoje, o sistema, por exemplo, de iluminação pública, as luminárias, tem um potencial extraordinário. Quer dizer, tem a possibilidade de instalação de câmaras, a possibilidade de instalação de sensores que vão controlar o ruído, que vão controlar a qualidade do ar, enfim, e tudo isso já existe. Nós, na Câmara de Hoje, já temos isso tudo. Ora, o que é que não temos? A integração. Aparecem muitas empresas dizer que vão integrar isso tudo. Eu recebo lá muitos académicos, não é? Que me fazem um discurso de retórica extraordinária, mas depois eu digo-lhe, concretizem lá. E então aí temos que ser nós a fazer, os técnicos das câmaras municipais, etc. Portanto, o grande problema está aí. Mas eu queria deixar aqui uma nota, porque senão estamos aqui no campo do abstrato e o Ricardo ia para o abstrato. O problema, eu já vi presidentes de Câmara e outras personalidades, para darem um exemplo de cidade inteligente ou de Smart City, dizia assim, bom, eu tenho ali um carro elétrico que anda 400 metros por controle remoto. Smart City. Estamos a brincar, não é? Quer dizer, outro diz, tenho ali sensores que controlam as cheias, eu também tenho. Estou a falar nisto agora, mas nunca andei a apregoar isso. Não, eu também tenho. Bom, Smart City. Não, nada Smart City, é conversa. Quer dizer, depois o que é que acontece? Na realidade, vamos lá ver. Cidades inteligentes, Smart City. Para nós termos cidades inteligentes e Smart City, precisávamos de uma coisa. Ter políticos inteligentes e políticas públicas inteligentes. Não temos nem uma coisa nem outra. Onde é que fica a resposta para o social aí? A resposta para o social... Cidades inteligentes são socialmente capazes? Vamos bater sempre ao mesmo, e já devem ter adivinhado onde é que eu quero chegar. Cidades inteligentes, políticas para as pessoas. Cidade que expulsa os seus moradores não é uma cidade inteligente. Porque a cidade é o povo, a cidade é a população, a cidade são as pessoas. Uma cidade sem pessoas não é cidade. E, portanto, qualquer cidade que expulsa os seus cidadãos não é cidade. Ora, o que é que não é cidade inteligente? Sim, mas hoje estamos mal então no país. A maior parte das cidades, não, claro que estamos mal. Com o preço da habitação... Pois é aí que eu queria chegar. Pois. Exatamente. Ora bem, eu não vou agora discutir aqui os preços da habitação. Vou-lhes dizer o seguinte. Por que razão nós estamos aqui reféns, e eu vou-lhe explicar, em Portugal... Os políticos estão reféns de um pensamento politicamente correto da esquerda, que é muito semelhante ao do Salazar. Você ainda não era nascido, mas eu andava no liceu e recordo-me de um cartaz do salazarismo, que era um homem com uma enxada às costas, a chegar a casa, abraçado pelos filhos nas pernas e a mulher a cozinhar. Era este o panorama idílico já estamos do um Salazar. bocadinho longe disso. Ora bem, a nossa esquerda e a extrema-esquerda em Portugal, o idílico deles é a cidade e o campo ao mesmo tempo. Ou seja, querem o campo na cidade. E, portanto, nada de construir em altura. Nada de ocupar solos. Portanto, isso é para os gafanhotos, não é? Quer dizer, portanto, o ser humano, não é, está relegado para o segundo plano. É possível conciliar as duas coisas. As pessoas são expulsas das cidades e, portanto, Portugal está atrasado 50 anos. E, portanto, não vejo no vislumbre... Há muitas cidades europeias, para dar exemplos fora de Portugal, onde se concilia muito bem as duas coisas. Claro. Qualidade Viena, de vida, por exemplo, Viena e outras que têm espaços verdes e que têm construção em altura e que têm as duas coisas. As várias coisas. Exatamente. Portanto, o que é uma cidade inteligente para mim? É uma cidade de pessoas onde existem equipamentos educativos, equipamentos culturais, equipamentos sociais, espaços de recreação, mobilidade, transportes, onde tudo isto funciona. É a cidade inteligente. Ora, como é que uma cidade pode ser inteligente se é uma cidade dispersa? Pois. Em Portugal somos frontalmente contra a cidade compacta. Exatamente. Um prédio com 5 pisos já é uma torre. Exatamente. Onde burocratas das CCDRs impedem que as câmaras municipais possam fazer a gestão do seu território. Esse foi o argumento que me Vocês estão a ver, os presidentes de câmaras são eleitos, não é? Mas depois é gente que ninguém conhece, que ninguém elege, não é? Porque nós somos um Estado, com um Estado centralizado como o nosso, nunca teremos cidades inteligentes. Portanto, este é o problema. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo. Só para passar aos outros convidados.
Olha, mostra ali para aquela câmara, está bem? vamos mostrar um exemplo. Isto apontar aqui, para ali. eu não sei se esta imagem mostra bem. Vê-se bem. Se na televisão dá resultado. Vê-se bem. Bom, É só Torres. ora bem. É só Torres que é construir. Não são todos. Olha para Vou ligar isto. consigo. Olhem para isto. Algum de vocês adivinha onde é que é isto? Não é no Dubai, diga lá onde é que é. Ora, estão a ver, não é no Dubai. Nem é na Ásia. Deixa-me lá ver. Pois, nem é na Ásia. Há 40 anos, lembram-se do movimento Live Aid? Sim. Sim, A Live minha Aid. pronúncia é má. Sim, Live Aid. Live Aid, é Live Aid que se diz. É. Pois bem, era para quê? Para angariar meios para combater a fome na Etiópia e em África. Pois bem, isto é Addis Abeba. Ok. Um país absolutamente agrícola, onde a agricultura é rainha, mas ao mesmo tempo estão a desenvolver uma cidade inteligente. E porquê? Porque as torres, quer dizer, se nós queremos poupar espaços, se queremos poupar terreno, nós não podemos querer sol na ilha e chuva no naval. Se queremos realmente disponibilizar terreno para parques, para jardins, para espaços de lazer, para equipamentos culturais, sociais, tem que se construir em altura. Ora, e em Portugal somos completamente avessos à construção em altura. E cada vez que alguém se atreve, eu mostro mais um só, antes de terminar. Sim, para passarmos ali ao Miguel Castro. Só para ter uma ideia. Epá, isso são tudo novos projetos para Oeiras? É, olha, isto que está aqui é a Avenida do Futuro, mais propriamente a Avenida do Conhecimento. Mas atenção, o que eu quero fazer Isso são prédios com quantos andares? é coisas destas. Onde é que São isso prédios fica? com quantos andares? Isto é a Avenida do Futuro, é uma avenida com 60 metros de largura. São prédios com 30 pisos. Em que sítio é isso? Sim, para se verem do Castelo São Jorge. Mas onde é que é? Ou seja, Mas em que zona é? onde é que pode ser a cidade financeira, tecnológica, de saúde, de ciência, tecnologia, aqui na capital, à volta de Lisboa? É dentro da cidade. Olha para o que se passa nas grandes capitais e, portanto, é nos arredores, é na periferia da capital que surgem estas grandes cidades. Eu quero fazer em Oeiras a grande cidade do conhecimento. Bem. É isto. Miguel Agora, Castro Neto. os burocratas não me vão deixar fazer. Bem, vamos então passar aqui ao burocrata. Miguel Castro Neto. Os secretários de Estado, do Ordenamento do Território e tal. Já foi secretário de Estado, já não é o Miguel. Pelos vistos, para uns cadastro, para outros currículos. É isso. Portanto, mas não sei se será este o local para ter essa discussão. Deixe-me Mas só vamos. perguntar-lhe se podemos ter cidades tecnologicamente de grande sucesso, mas socialmente falhadas. Bom, eu acho que isso é incompatível, essa discussão é incompatível com o conceito de cidade inteligente e sustentável. Até porque o conceito, até como já foi referido aqui pela Ana Abrunhosa, eu estou muito contente de estar neste painel, para mim é bastante inspirador, está com a Ana, está com o Isaltino e com o meu querido amigo Paulo Simões, que temos vindo a colocar no terreno um verdadeiro laboratório vivo de inteligência territorial na comunidade intermunicipal do Oeste, porque são as duas juntas, é isso que nós tentamos fazer. Nós tentamos tirar partido da transformação digital para construir, digamos assim, bem-estar e qualidade de vida, ao mesmo tempo que melhoramos a eficiência da utilização de recursos, tentamos gerir e planear serviços e infraestruturas e responder à emergência climática. E temos também, e agora dito isto... Mas, por exemplo, alguns dos problemas mais preocupantes da cidade, sim, como, por exemplo, falava aqui o Isaltino Moraes, que é a habitação... Mas eu vou usar o exemplo de Oeiras. Dê-me uma oportunidade, Sim. até porque eu não ponho o chapéu do problema dos académicos, porque nós com Oeiras temos uma parceria com Oeiras e, portanto, não me serve o chapéu. Estamos a caminho de Oeiras, para nos instalarmos também em Oeiras, esse município líder no nosso país como capital do conhecimento, e, portanto, nós queremos estar na capital do conhecimento enquanto escola, enquanto faculdade de gestão e ciência de dados, e, portanto, queremos estar na linha da frente. Nós desenvolvemos um projeto inspirador em Oeiras, que era como aplicar no município a ideia da cidade dos 15 minutos. Como é que, à escala de um município, e não de uma cidade, nós podemos pensar em conseguirmos chegar aos, digamos, serviços do município, aos serviços do cotidiano, os serviços do lazer, da cultura, do trabalho, do bem-estar, das infraestruturas verdes, a pé ou de bicicleta em 15 minutos. E nós avaliámos transversalmente todos os serviços. É logo aí um problema, que é atravessar a A5. Atravessar a A5 mata logo o conceito de 15 minutos. E atravessar a A5, ou com pontos. Ou a via de cintura interna no Porto. Mas como é que nós podemos... Mas isto é instrumental. Porque o que nós tentamos fazer hoje
não é apenas melhorar a eficiência operacional, como já tivemos aqui vários exemplos. Nós hoje, o desafio da inteligência urbana é também, digamos assim, alimentar um novo paradigma de políticas públicas em que, quando nós usamos esta capacidade de produzir informação com analítica urbana e territorial, para que quando nós desenhamos a política pública, quando nós a executamos e quando nós a monitorizamos e avaliamos, nós temos dados que nos permitem efetivamente perceber antecipadamente, durante e depois, se efetivamente a decisão política foi a melhor ou a pior. Isto quer dizer o quê? Esta ideia da cidade dos 15 minutos permite o quê? Que, quando as grandes opções do plano do Executivo Municipal, quando inicia o seu mandato, consegue usar os dados para prever o que é que vai ser a evolução do seu próprio município, onde é que vai ter a população mais jovem, onde é que vai ter a população mais idosa, onde é que eventualmente há as tendências de instalação de um... Mas há alguma cidade no país próxima desse exemplo ou não? Eu estou-lhe a dizer que fizemos isto para Oeiras. Sim, está bem, mas sem serem Oeiras, outra cidade. Fizemos também já para Lisboa, por exemplo. E depois a seguir, isto é um exemplo da cidade dos 15 minutos. Eu não vou antecipar-me, porque o Paulo Simões irá certamente falar do exemplo do que fizemos à escala de uma comunidade intermunicipal que a Ana Abrunhosa acabou de referir como exemplo do que pode acontecer à escala... É passar do local para o regional, não é? E isto pode ser à escala nacional, como está hoje a acontecer com a implementação da Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes que está a acontecer em Portugal. E, portanto, é assim, eu sei que nós temos muito trabalho pela frente, mas nós também temos, em Portugal, uma certa dificuldade em olhar para os bons exemplos, em olhar para as boas práticas e o que vai acontecendo. Eu acho que... Eu agora vou aproveitar este espaço de antena, porque é assim, se eu disser nesta sala e neste programa que a nova IMS, que eu tenho o privilégio de ser diretor, tem um mestrado, que é um mestrado em Business Intelligence, que é o melhor mestrado do mundo há 7 anos, a maior parte das pessoas ninguém sabe. E eu acho que é uma excelente notícia. E, portanto, as boas notícias não fazem notícia. E, portanto, estes bons exemplos, estes trabalhos que vão ser feitos, vão acontecendo em Portugal. Há boas práticas, o caminho vai-se fazendo. Há muito trabalho para fazer. Por exemplo, neste caso das calamidades que aconteceram no nosso país, de facto, nós necessitávamos de um trabalho urgente de integração. Porque há muito trabalho disperso. Os pilotos, há muitos pequenos projetos feitos. Nós precisávamos de integrar isto, ter um verdadeiro centro quase de inteligência territorial nacional que permitisse responder à emergência que nós temos de ter estes dados. Aconteceu esta calamidade, não houve a capacidade de produzir a informação necessária e suficiente para gerir em tempo real a calamidade, para acompanhar, seguir o exercício que foi feito. Mas o problema é quando estamos aqui a discutir e outro é quando estamos no território e queremos rapidamente saber onde é que estão as árvores caídas para evitar, só este exemplo, para evitar acidentes, porque as pessoas fazem uma curva, está uma árvore caída à frente, eu tenho que ter tecnologia que me permita, em tempo real, estou a dar um exemplo muito simples, dar essa informação na cidade depois de passar o vendaval e dirigir as minhas equipas precisamente para aquele local. Estou a dar só um exemplo onde a árvore caiu. Eu não tive essa informação, tive que ter uma equipa a fazer a georreferenciação e a colocar depois no sistema. Portanto, esta questão de termos territórios inteligentes volto a dizer, é para precisamente nós estamos, mesmo os modelos de previsão, vai chover, o caudal da água no rio vai provocar inundações, os próprios modelos têm que ser atualizados hoje em dia, o próprio modelo, os algoritmos têm que ser atualizados, temos que trabalhar muito nisso. Ricardo, isso me permite. Sim, só para eu passar ao Paulo Simões. Exatamente, mas como é que as diferentes entidades que têm tutela e responsabilidade sobre estas matérias conseguem ter a partir da transformação digital que nós podemos hoje ter ao nosso dispor, para conseguir trabalhar de forma articulada, em tempo real, para que isto seja colocado ao dispor de quem tem responsabilidade sobre o nosso território. Dê-me só um minuto para explicar a complexidade. Chove na Serra da Estrela. O que chove na Serra da Estrela vai ter a Coimbra, ao Rio Mondego. O que chove em Arganil, ou em Viseu, vai ter a Coimbra, ao Rio Mondego. Portanto, nós temos que ter
não só os modelos, como os dados, como os sensores, para nos darem, em tempo de uma previsão de um par de horas, dizer qual vai ser o caudal do Rio Mondego naquela ponta sul em que estamos a atingir o limite e eu tenho que mandar evacuar as pessoas. Eu estou-lhe a dar um exemplo muito concreto. Muito concreto. Sim, todos temos isto na memória fresca ainda. E, portanto, nós não temos este... Por acaso, as coisas correram muito bem, mas temos que ter modelos mais atualizados que integrem mais informação e o território tem que nos dar esta informação e nós não temos. Por exemplo, o ter havido um incêndio diminui a capacidade de absorção na Serra da Estrela da água. Das terras. Não há terras e, portanto, tudo o que cai arrasta. E, portanto, tudo isto tem que ser integrado nos modelos. Isto é complexo, a gestão de calamidades. Mas nós temos conhecimento, temos tecnologia, temos é que trabalhar em conjunto território. E tem que ser gerido em bacia. Ou seja, esta ideia de que o que acontece na Serra da Estrela, o que acontece em Arganil, tem influência na cidade de Coimbra e nós não gerimos território desta forma integrada. Deixa-me passar aqui ao Paulo Simões, estamos sobretudo a concentrar em cidades, é onde está a maior parte da população portuguesa. O Paulo é secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste, é uma das zonas que mais tem crescido proporcionalmente em número de habitantes nos últimos anos, sobretudo que aqui no município de Lisboa, e não só por causa do preço da habitação e da dificuldade, houve muita gente que escolheu, sobretudo a partir da pandemia, viver na zona, mas sobretudo a partir dessa altura há de facto um grande aumento da população. Minha questão é, nós focamos sobretudo em cidade, mas de repente vocês trabalham num esquema completamente diferente. Sim, boa tarde. Boa noite a todos. Cumprimentar os meus colegas de painel e obviamente é para nós também um orgulho e um gosto estar aqui. Nós temos feito este caminho ao longo de 7 anos, há cerca de 7 anos atrás. Isso começou por quê, já agora? Começou num projeto com o Miguel, com o meu querido amigo Miguel, que olhámos para o conceito de cidades inteligentes e pensámos, o conceito de cidade inteligente é um conceito mais redutor. Zonas rurais e zonas urbanas têm que se juntar. O que é uma cidade inteligente? O que é um território inteligente? É um território rural ou urbano que tira proveito da tecnologia e a coloca ao serviço do desenvolvimento sustentável e das pessoas. Como o Presidente disse, é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso propósito. Criar prosperidade económica e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o propósito da tecnologia. A tecnologia não é o fim em si mesmo. O que nós observamos com a dimensão daquilo que temos feito é colocar a tecnologia ao serviço da prosperidade económica do nosso território, para que ele se desenvolva, para que ele cresça e para que ele melhore a vida das pessoas. Esse é o propósito. Agora vamos ver e vamos agora tentar desconstruir... Porquê é que se lembraram de fazer isso no Oeste? Ou seja, porque quando se fala em cidades... A pessoa vai pensar em Lisboa, em Porto, em Coimbra, em Oeiras, etc. Antes de chegar ao Oeste, com todo o respeito, não seria o primeiro sítio de que eu me lembraria. Não, apesar de ser, de facto, um dos sítios mais dinâmicos em termos de crescimento da população. Tem a ver com os atores que lá estão, não é? Mas, obviamente, os atores... Ou seja, foram os decisores locais. Os atores políticos, a parte mais técnica, eu não vou falar de mim, obviamente, mas claro. Os atores políticos, que olhámos para a dimensão de um território e observámos como um todo, como a professora acabou de referir. Nós temos que recentrar aqui um bocadinho o discurso, ou um bocadinho a narrativa, acho eu, na minha humilde opinião, mais enquanto professor de políticas públicas. Uma política pública existe para resolver um problema público ou para antecipar um problema público. E ele só consegue resolver um problema público quando tem dados. Quando não tem dados, nós não conseguimos resolver o problema público das pessoas. É por isso que serve a decisão política. As políticas públicas servem para resolver problemas públicos. Ou, hoje, para antecipar de uma lógica de foresight territorial, antecipar problemas públicos. A habitação, toda a gente sabe que é um problema público. Mas não é um problema público em todo lado da mesma maneira. E o que nós fizemos com o professor Miguel e com o meu querido amigo Miguel Neto foi olharmos para tudo isto e começámos a criar verticais por política pública. E começámos a desenhar um modelo, conseguimos retirar todos os dados, ou os dados, de uma lógica top-down e bottom-up. São projetos que fazem parte do... Quando eu falo vertical, falo a área da educação, a área da economia, por áreas. Por áreas. E começámos a desenhar políticas públicas que, acima de tudo, sustentassem no modelo de governação de dados. Primeiro, porque só sabemos que há decisões inteligentes, como o Presidente disse, governança inteligente ou políticas inteligentes, eles integram tudo. Com governança inteligente. E a governança inteligente precisa de dados. Porque há vários modelos de decisão em contexto de política pública. Há um que é o modelo de decisão racional, que é suportado em informação, em dados e evidências. E há outro que é o modelo com base em percepções. Muitas vezes, coloca-se um problema público que é apenas uma percepção de alguém que colocou na agenda um problema público. Esse não é mesmo um problema público. Porque um problema público mede-se em intensidade e dimensão. E a intensidade e dimensão é através de dados. É através, obviamente, de informação e dados. É o que fizemos. Foi claramente o que fizemos.
E por isso vamos concretizar na coisa direta. Sim. Olhamos para um exemplo muito claro, educação. Nós sabemos que a educação, e para não termos saudades de informação daquilo que é o sensor, porque o sensor, nós sabemos que o sensor nos dá informação, como a professora disse, rapidamente para podermos ter ali uma informação gestão operacional do território. Gestão operacional é muito importante. Mas o ciclo das políticas públicas é muito relevante. E o ciclo começa com a identificação do problema, a formulação, a implementação e a avaliação da política, com base em informação. Olhemos para o caso em concreto, educação. Nós tínhamos um problema, como todo o país tem, um problema de sucesso escolar ou de retenção dos miúdos nos vários ciclos. As respostas de política pública para apoiar a promoção do sucesso escolar não pode ser igual em todo lado, ou é? Não, claro. Estamos a utilizar os 3 E's da gestão pública, que é eficiência, eficácia e economia. Eficiência, sermos o mais eficientes possíveis, eficazes, resolvemos o problema público. Economia, otimizarmos os recursos públicos que estão à nossa disposição. Com o professor Miguel, o que é que fizemos? Olhámos, mapeámos todo o território da região oeste, conseguimos saber quais são as causas do insucesso escolar em cada um dos nossos concelhos. A resposta do programa de política pública para combater, obviamente, para combater, somos muito mais eficientes. Um exemplo, outro exemplo. E para não ser muito maçador, mas para explicar que nós não podemos deixar ninguém para trás. Não é só as zonas urbanas que têm acesso, ou devem ter acesso à informação e à utilização da tecnologia. E por isso, no território, olhamos para o território na zona urbana e na zona rural, onde ninguém pode ficar para trás. As condições à partida para todos têm que ser garantidas. E porque nós temos 12 municípios com realidades diferentes, com maturidades diferentes, e o que nós fizemos com a Nova Iorque... Vai na zona, já agora, só olhando assim para o mapa... Vai desde Portugal de Montagraço... Nazaré, até Torres Vedras, até à Nazaré, okay. É a nossa onda gigante. Deixa-me pegar nesse exemplo para ir aqui ao Isaltino Moraes, porque falou-se aqui, no fundo, este conceito da cidade inteligente obriga quase a um trabalho em rede dos vários conceitos, dos vários conselhos. Acha que essa mentalidade política, sobretudo a mentalidade dos autarcas, está preparada para isso ou não? Não. Por exemplo, quando olha para o seu concelho e para os seus vizinhos. Não, mas uma nota prévia. Sim, à força. Ao que a Ana referiu. Nós temos, em Portugal, já temos capacidades, competências, por exemplo, no que diz respeito à reação após uma grande calamidade, por exemplo, para fazermos um levantamento, um diagnóstico da situação e as medidas que devem ser tomadas. Curiosamente, pouca gente utiliza essa ferramenta, a começar pelo próprio governo. A Municípia é uma empresa intermunicipal que agrega 30 ou 40 municípios. Por acaso a Câmara de Oeiras é o maior acionista, fez o levantamento aerofotogramétrico de Feiró dos Vinhos, Leiria e Maria Grande. Pode fazer do país todo. Exatamente. Fornece, através dos ortofotomapas e das informações que capta, permite que em poucos dias seja possível tomar medidas de resolução do problema. Por exemplo, havia presidentes de Câmara no interior, dão-lhe o exemplo de Figueiredo dos Vinhos. Ele não sabia, nem podia saber, que no interior do Conselho, porque uma coisa é a sede do Conselho, outra coisa são concelhos grandes, a 10 ou 15 quilómetros, a tempestade ter cortado os eucaliptos ou os pinheiros todos, e portanto ele não sabe. Só através da fotografia aérea é que é possível fazer isso. Ora bem, isso foi feito pro bono por parte da Câmara Municipal de Oeiras. Foi uma ação solidária nossa, fizemos isso. Ora, mais ninguém utilizou. O próprio Governo não está a utilizar. A estrutura de missão não está a utilizar. Agora, portanto, qual é o problema? Nós em Portugal temos uma ausência de cultura de planeamento. E, portanto, seja planeamento a nível nacional não existe. Não há planeamento a nível nacional. Se alguém me quiser mostrar um plano, seja sectorial, seja nacional, não existe. Os municípios têm o plano diretor municipal, que é qualquer coisa, e depois têm planos estratégicos. Eu só faço planos há 20 anos. E, portanto, já respondo a essa questão. Eu ontem tive a ver as estatísticas... Temos este caso aqui intermunicipal... Já vou responder a isso, mas permita-me dar-lhe aqui um dado. Pode soar a propaganda do Oeiras, mas se é propaganda é para causar inveja e para estímulo. Eu estive ontem a ver as estatísticas da criminalidade, do emprego, da educação, a nível nacional. E verifiquei que o Oeiras tem praticamente a mais baixa taxa de criminalidade da área metropolitana de Lisboa. Tem o maior número de licenciados, doutorados, investigadores por aí fora. Tem a mais baixa taxa de desemprego. Mas vamos densificar isto. Um jovem com o 12º ano que trabalha em Oeiras ganha 200 euros a mais do que a média nacional. Um licenciado que trabalha em Oeiras ganha 400 euros a mais do que a nível nacional.
Um doutorado ganha cerca de 1.200 euros a mais, em média, por mês, do que no resto do país. E agora um dado extraordinário. Habitação. Quando se fala na desigualdade entre homens e mulheres, não é, nos salariais, uma mulher em Oeiras ganha, em média, 400 euros a mais do que no resto do país. Ora, como é que chegamos lá? Vamos então às políticas... Tem de ser rápido. É simples. O Oeiras tem políticas próprias, políticas públicas próprias, muitas delas decorreram do conhecimento dos dados que temos, mas outras também decorreram de um certo empirismo. Por exemplo, no caso da educação, havia vontade política de ter o máximo de jovens que ascendessem à universidade. E, portanto, não precisámos dos dados para reconhecer que, para garantir a igualdade de oportunidades, nós tínhamos que permitir o acesso universal à universidade. Por exemplo, no caso da saúde, nós sabemos que os idosos têm muitas dificuldades. Ora bem, criámos condições para terem medicamentos. Não precisava dos dados aqui dos especialistas, é isso? Eu vi há dias uma notícia, vamos ao planeamento e termino já. Portanto, não há qualquer... Vamos lá ver, eu não quero ficar também ser aqui o mal da fita, quer dizer, mas na realidade os presidentes de Câmara cooperam um pouco uns com os outros, podiam cooperar muito mais. É claro que há áreas sectoriais, por exemplo, Oeiras, Cascais, Sintra e Mafra, temos a trata ao lixo, na área do tratamento dos resíduos, mas podíamos ter muito mais. Quer dizer, na realidade, vejam bem, há dias vimos notícia que no Porto o presidente da Câmara determinou, ou que vai terminar, o transporte gratuito. O transporte público. Em Cascais já é o transporte gratuito. No Oeste é totalmente, ó Presidente. Como? No Oeste é totalmente gratuito. Pronto, ora bem. E eu pergunto, mas isto é correto? Eu não acho que seja correto. Cria uma discriminação. Para, vamos lá ver. Eu em Oeiras, toda a gente ascende à universidade. Todos. Fazem o 12º, entram na universidade. Todos, vírgula. Quer dizer, o filho do CEO da Cisco ou da Novartis, ou não sei o quê, que recebe 1 milhão de euros de salário por ano, não vai ter o filho estudar à custa da Câmara. Portanto, são pessoas que têm um rendimento per capita abaixo dos 1.800 euros, faz isso. A Câmara paga. Agora, universalizar essas coisas todas não faz sentido. Portanto, o planeamento integrado, intermunicipal, regional é fundamental. Mas isso aí quase que tira, deixa-me passar aqui uma nota. Mas isso quase que tira a liberdade aos autarcas de terem políticas próprias. Com certeza. Mas repara, se é tudo igual, graves no território. Tá bem, mas se é tudo igual. Não é tudo igual, não tem que ser tudo igual. Claro. Não, mas deixe-me aqui perguntar uma coisa à Ana Abrunhosa, que é como Presidente de Câmara de Coimbra, uma das mais importantes e mais antigas universidades de Portugal, está num sítio que é de conhecimento, ou seja, se calhar, deveria ter capacidade de ser uma das cidades mais avançadas do país nas coisas que aqui estamos a falar. O que nós ambicionamos é que a nossa universidade seja uma universidade cidadã, ou seja, que ela coloque... Neste momento, nós somos uma universidade apenas que cria talentos e o território não tem tido até agora a capacidade de absorver e os reter. E por isso, acho que esta ideia de passarmos do local para o regional é importante. Se vem um empresário a Coimbra e Coimbra não tem capacidade de o acolher, qual é a diferença para o empresário? Se tivermos mobilidade assegurada, estabelecer-se em Coimbra ou ir para Cantanhede ou para Condeixa, desde que naquele território haja condições adequadas. O que temos que garantir é uma coisa que eu acho que é um direito fundamental que ainda não falámos aqui, é a mobilidade. A mobilidade dá-nos a liberdade até nos ajudar a resolver o problema da habitação. A mobilidade dá-nos até a possibilidade de fazermos a região dos 15 minutos em vez da cidade dos 15 minutos. Nós temos mesmo que colocar inteligência na mobilidade do território, porque planear território, porque Coimbra tem mais talento do que aquele que consegue fixar. Se fizermos naturalmente, se a universidade se relacionar de forma diferente e mais intensa com o tecido económico, com a autarquia, nós ganhamos a probabilidade desse conhecimento ser absorvido e transformar-se em soluções do território. Mas essa probabilidade é tanto maior quanto maior for a massa crítica e, portanto, já não podemos pensar só em Coimbra, temos que pensar em Coimbra região. E é essa. Então, deixe-me só aproveitar isso e perguntar ao Paulo Simões que a vossa ideia e o vosso projeto. E daí gostar tanto desta ideia. E que toda a gente, pelos vistos, gosta muito, e no Oeste, isto já foram contactados por outras zonas para poderem fazer isto noutros sítios ou para poderem replicar esse princípio noutras zonas do país que pudessem funcionar também como cidades, não como estas grandes cidades, como Coimbra, Oeiras, etc., mas como comunidades intermunicipais? Isto é um pouco pretencioso, mas posso...
Não preciso dar o exemplo, é só dizer sim, senão... Sim, nós obviamente servimos de exemplo, está aqui o professor Miguel, está aqui o Miguel, servimos de exemplo àquilo que é a Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes. É verdade, no quadro da governança inteligente, ou seja, desta questão dos dados, servimos um pouco de exemplo àquilo que fizemos nos últimos anos e que propusemos também a que a Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes se suportassem. Fizemos isso. Mas em relação a isso, estamos a ser contactados e mesmo lá fora fomos premiados nos Estados Unidos há uns anos atrás como dos melhores modelos de inteligência territorial. Mas a verdade, o trabalho que foi feito tem sempre um propósito, é como é que nós colocamos a inteligência, a tecnologia ao serviço das pessoas e das políticas públicas. E como é que nós mudamos o paradigma das políticas públicas para termos umas políticas públicas cada vez mais orientadas por dados ou por evidências. Esse é o nosso propósito daquilo que é a governança inteligente. E o trabalho que estamos a desenvolver, e depois damos casos de uso concreto. O nosso Presidente, a nossa Presidente, que são autarcas de excelência, tomam decisões sobre os seus eventos, a sua gestão do ponto de vista daquilo que é as suas marcas territoriais. Nós conseguimos hoje, através de um conjunto de análises que fazemos do território, saber quantas pessoas foram àquele evento, qual foi o novo volume de transações. Fazemos o ROI do investimento, que chamamos o ROI-S, que é o ROI da política pública. Tem que se explicar o que é ROI, está no programa de televisão. É o Return on Investment, o retorno do investimento. Peço desculpa. E por isso, em tudo isto... É para justificar. Para fundamentar o processo de tomada de decisão. E tudo isto, quando colocamos aquilo que chamamos de data-driven, ou políticas públicas orientadas por dados, que o propósito, volto a frisar, é criar prosperidade económica e criar valor público para as pessoas, é fundamental, porque, na verdade, o que temos desenvolvido em relação a todo este ecossistema é recolocar também no processo de decisão, ou seja, a integração desta informação no ciclo de decisão autárquico. Não é mais uma plataforma que nós vamos colocar lá para a senhora Presidente ou para a senhora Presidente ir lá um dia por mês. Não. O que o Miguel fez de forma muito clara connosco foi como é que nós fazemos o cockpit do Presidente, que é o cockpit do Mayor, e o colocamos no ciclo da decisão dele ou dela. Ou seja, no seu telemóvel ele decide dos resíduos, disto, daquilo, ou seja, em todas estas dimensões. Isto só nos coloca uma coisa, que é nós estamos ao serviço da criação de valor público e da melhoria da vida coletiva. Porque sabemos que os recursos públicos são escassos, têm que ser bem geridos, nós queremos é criar valor público e queremos é melhorar a vida das pessoas. Se fizermos isso, com base num modelo de governança inteligente, seremos certamente melhores pessoas. Só aqui ao Miguel, então, para terminar, Miguel, acha que ao nível do decisor público central, ao nível dos governos, e na forma como se tem pensado o país e o território, estes conceitos estão bem definidos, estão a ser trabalhados ou estão um bocadinho debaixo do tapete? Estão. Eu referi há pouco a questão da Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes. Nós estamos num momento verdadeiramente transformador, alavancado precisamente pelas autoridades locais, pelas autarquias. A referida Estratégia Nacional dos Territórios Inteligentes está em fase de implementação. Com o apoio do PRR, foi lançado um aviso, foi pensado para, tendo como KPI que 75 autarquias iriam candidatar-se para investirem em plataformas de gestão urbana. Na realidade, o projeto da Comunidade Intermunicipal do Oeste é como se tivéssemos 12 plataformas de gestão urbana, porque são 12 municípios que estão agregados ao nível de uma comunidade intermunicipal. Nós temos 308 municípios. Candidataram-se 297 autarquias. Portanto, praticamente 100% do território nacional respondeu ao desafio e estão neste momento a investir num processo de transformação digital para responderem a esta oportunidade única, mas que tem aqui uma característica que essa é que é o verdadeiro elemento transformador que foi transversal à conversa que tivemos aqui. Para terem este apoio, os 297 municípios vão ter que se comprometer a que todos os projetos vão ter que partilhar o mesmo modelo de dados, vão ter que garantir regras de interoperabilidade e vão ter que todos partilhar os seus dados. Verdadeiro trabalho em rede. E isto vai garantir que nós não vamos ter uma plataforma aqui, uma plataforma ali, um piloto aqui, um piloto ali. Vamos ter uma coisa Todos estes dados vão ser passíveis de ser agregados e eu vou poder ter os dados de um município, de uma comunidade intermunicipal, de uma CCDR
e do país. E, portanto, nós vamos poder ter os dados de gestão, vamos poder ter os dados estratégicos, vamos poder ter os dados dos KPIs à escala regional e nacional. E, portanto, a transformação está a acontecer. Agora, isto é um processo muito difícil, porque nós sabemos que o ponto de partida é muito complicado. A transformação digital das nossas organizações, as necessidades de capacitação, o grau de exigência que nós precisamos de ter para isto acontecer, a velocidade da tecnologia e das capacidades analíticas a que nós estamos a assistir, isto é avassalador. Eu posso dar um exemplo, nós hoje... Mesmo para terminar. Só para terminar. Nós hoje o que estamos a fazer com a comunidade intermunicipal, e que nós já estamos a replicar isto para outros territórios, mas hoje o que estamos a fazer com a comunidade intermunicipal, que é, nós estamos muito inspirados com isso, que é, já não é dashboards. Não. Nós estamos hoje a construir chatbots em cima do projeto que fizemos, para que o Presidente da Câmara, em vez de ir ver o dashboard, em vez de ver Pergunte. ter no seu telemóvel e perguntar ao telemóvel. Então, este fim de semana, o evento, como é que isto impactou a restauração aqui da Junta de Freguesia? Ou onde é que nós tivemos engarrafamentos ou acidentes? E, portanto, isto tudo está a mudar a uma velocidade brutal, mas temos que trabalhar as fundações. Mas a maioria de nós ainda nem o dashboard tem. Não é? Exatamente. A maioria de nós nem o dashboard nós tem. temos aqui... 10 segundos, Paulo, para fechar. Só o que o Miguel está a dizer. Esta camada leva-nos a querer ambicionar no futuro a que a própria IA generativa, como o Miguel estava a dizer, dê recomendações de política pública ao próprio autarca ou decisor político, seja ele em que nível for. Ou seja, com base na informação que recolhe, com base naquilo que tem, dê recomendações, analisa um conjunto de milhões de dados e dá recomendações. Era só essa nota, já estamos a fazer isto. Bom, muito obrigado. Foi muito bom este debate. Espero que tenha sido também muito esclarecedor para quem nos está a ver em casa. Daqui e também por um ano aqui, vemos também o que é que aconteceu, entretanto. Exatamente, daqui a um ano convidamos outra vez todos Ou convidam-nos a nós, se calhar agora para refletirmos sobre as cidades inteligentes. Fica por aqui o Expresso à Meia-Noite. Nós voltamos na próxima semana. Muito boa noite, tenham um bom fim de semana e obrigado.